O português descende do latim, mas dizer que o latim é o pai do português talvez não seja a melhor forma de descrever o processo. Poderíamos considerar mais que o latim é algo como o trisavô do português. O latim originou o proto-românico, uma forma mais tardia de latim. Com mais séculos se passando, o proto-românico originou o proto-ibero-românico, um neto do latim. As mudanças fonológicas que levaram o latim ao proto-românico foram abordadas no primeiro vídeo dessa série, e as mudanças que levaram o proto-românico ao proto-ibero-românico foram abordadas no segundo vídeo. Confira eles para ver como isso aconteceu. Neste terceiro vídeo, a gente vai além para ver como o proto-ibero-românico originou o galego-português, o bisneto do latim e pai do português. Com isso, já chegaremos bem perto do que o português é atualmente. Vamos lembrar rapidinho que a fonologia do proto-ibero-românico era mais ou menos essa que vocês veem aqui. Podemos notar que é uma fonologia bem mais rica que a que o latim possuía. Mas vamos agora às mudanças fonológicas que transformaram o proto-ibero-românico no galego-português. Não sei se existe qualquer consenso sobre a sequência em que essas mudanças ocorreram. Algumas talvez já tenham ocorrido durante o proto-ibero-românico, como comentei no vídeo anterior. Mas aqui eu as organizei da forma que me parece mais provável de terem ocorrido. Mas essa é minha interpretação. Não existe, até onde eu saiba, nenhum trabalho que detalhe com clareza como todas essas mudanças tenham ocorrido. Eu compilei e tentei organizar tudo a partir de várias fontes para apresentar aqui. Na verdade, antes de começarmos as mudanças, vou fazer um pequeno adendo sobre o vídeo anterior. Lá vimos que o proto-ibero-românico perdeu um E final após R, L e Z, fazendo com que, por exemplo, mare se torne mar, sole se torne sol, raize se torne raiz. Mas de fato o E parece também ter sido perdido em mais dois contextos, após um S em paroxítonas e após um N, como em mese se tornando mes e cane se tornando can. Vamos agora então às mudanças que vão originar o galego-português. Uma das primeiras talvez tenha sido o processo de metafonia, que foi um pouco caótico. Em palavras paroxítonas terminadas em U, se a sílaba tônica possuía um som de O, esse som se fechou para O. Esse processo afetou muitíssimas palavras e é a metafonia mais abrangente de todas. Um U final em palavras paroxítonas com um E na sílaba tônica às vezes fazia o E se fechar em I, mas nem sempre. Da mesma forma, um A final em palavras paroxítonas com um E na sílaba tônica às vezes fazia ele se abrir para um E. O primeiro caso em geral é uma regra, já os outros dois são em geral exceções. A maioria das palavras não foi afetada pelos segundo e terceiro contextos. Vejamos uns exemplos. O latim oculum, que havia se tornado óglio em proto-ibero-românico, se torna óglio com essa regra. Já o plural da palavra, óglios, continua com um O aberto, já que depois dela vem um O e não um U. Essa é a razão de tantas palavras em português terem um O fechado no masculino singular e um O aberto em todas as outras formas, como o masculino plural e o feminino. Outro exemplo é o contraste entre porco e porca. Um exemplo onde um U fechou um E para I é a palavra isso, que se torna isso. Compare com a forma este, que se mantém este, com E, e a forma feminina essa, que se abre para essa por conta do A final. Mas perceba que várias palavras no mesmo contexto não foram afetadas. Tegulan, que se tornara teglia em proto-ibero-românico, continuou como teglia e não teglia. Da mesma forma, capillum, que havia se tornado cabelo, continuou cabelo e não se fechou para virar cabillo. Outra mudança que precisa ter ocorrido depois dessa metafonia é a transformação de I e U átonos finais em E e O. Com isso, oglio se torna oglio, porco se torna porco, isso se torna isso, dodze se torna dodze, estive se torna estive, fidge se torna fidge, puse se torna puse, e assim por diante. Depois temos a nasalização, que é tão característica do galego-português. Uma consoante final na coda da sílaba nasalizou uma vogal antes dela. Assim, homem se tornou homem, quen ou quem se tornou quem, can se tornou can, dançar se tornou dançar, enveja se tornou enveja, aqui com o A final abrindo E, e razón se tornou razón. É provável que foi por essa época que um M inicial tenha causado a nasalização progressiva que vemos em algumas palavras. Esse processo afetou somente algumas palavras mesmo, a maioria não foi afetada. As principais são
mi se tornando mim, mai se tornando mãe, muito se tornando muito e mia se tornando minha e, por fim, minha. Depois temos a alteração dos encontros consonantais formados de uma consoante seguida de lhá. Uma sequência glhá foi simplificada para simplesmente lhá. Já as sequências clhá, plhá, flhá provavelmente passaram por uma fase onde viraram algo como pchá, pchá, pchá e por fim convergiram todas para tchá. Com isso, oglio vira olho, teglia vira telha, peoglio vira peolho, clhamar vira chamar, fliamma vira chamma, amplio vira ancho, pliumazzo vira ciumazzo, unglia vira unglia, senglio vira senglio. Como depois dessa mudança a língua não tinha mais nenhuma sequência de consoante oclusiva ou fricativa seguida de lá ou lhá, qualquer palavra emprestada de outra língua que tivesse um L seguido de P, K, B ou F era adaptado trocando o L por um R. Algumas dessas palavras incluem blanco, platto, flecha, planta, obligar, platza, que se tornaram branco, prato, freccia, pranta, obrigar, praça. Depois chegamos a uma das mudanças mais icônicas do galego português, a perda de L e N intervocálicos, com um N permanecendo como uma nasalização da vogal que vinha antes dele. Alguns exemplos incluem bono virando bom, bona virando boa, mano virando mão, celo virando céu, fêmea virando fêmea, chano virando chão, cheno virando chenho, volar virando voar. Outro ponto importante é a simplificação das geminadas, com exceção de R. Exemplos incluem bello se tornando belo, chamma se tornando chama, anno se tornando ano, braccio se tornando braço, muito se tornando muito, crasha ou graxa se tornando graxa, esse se tornando esse, sete se tornando sete. Um som de sa segue sendo escrito duplo entre vogais para diferenciar do S simples que representa o som de za. Aqui é importante deixar claro que nessa época o som do S ainda era apical, igual ao S original do proto-indo-europeu. Sa. A pronúncia é mais com a ponta da língua. Esse, sete. O mesmo vale para o som de Z, escrito como um S, como em casa. Um som de Rá geminado se simplifica para um Rá também. Mas um Rá simples se torna igual ao Rá geminado apenas no começo das palavras e no final de sílabas. Entre vogais ou entre uma consoante e uma vogal, ele se torna um TEP, Rá. Ou seja, ele se divide em dois fonemas, mas a diferença só ocorre entre vogais. E nesse ambiente, então, se mantém o R escrito duplo para indicar a pronúncia vibrante do R antigo geminado, diferente da escrita com um R simples que marca o R TEP, resultado de um antigo R simples. Um clássico exemplo do contraste no par mínimo caro e carro. Por fim, a mudança final é a transformação das africadas tsa e tza em fricativas sa e za. Essas fricativas são laminares, como o S e o Z que temos hoje em português. Assim, braço agora se torna braço, praça se torna praça, raízes se torna raízes, doze se torna doze. Mas perceba que essas fricativas contrastam com chá e já, escritos com a letra S, que são apicais. Um exemplo clássico é caçar versus caçar. Veja meu vídeo mais específico sobre consoantes apicais e laminares para entender essa diferença. E essas são as principais mudanças fonológicas que originaram o galego português. Com isso chegamos nesse repertório fonológico. 14 vogais: I, IN, E, EN, E, EN, A, AN, O, ON, O, ON, U, UM. E 23 consoantes: Ma, Na, Nha, Pa, Ba, Ta, Da, Ka, Ga, Fa, Va, Xa, Já, Sa, Za, Xa, Já, Lá, Lhá, Rá, Rá. Com isso faltam pouquíssimas mudanças para chegarmos ao português, mas isso fica para a próxima parte dessa série. Então, para não perder, se inscreva no canal e ative as notificações, hein?
E se você já é inscrito, que tal se tornar um membro e me ajudar a seguir produzindo conteúdo com qualidade e regularidade? Como agradecimento, você recebe vários mimos. Você também pode apoiar o canal pelo Apoia-se ou fazendo uma doação espontânea por Pix ou fazendo um Valeu Demais aqui no YouTube. Ou pelo menos apoie o canal com engajamento para que o algoritmo impulsione esse vídeo. Deixe sua curtida, comente aí embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de linguística, línguas e português. Até mais!